esse tópico vai falar da virada energética da Alemanha. Por que se chama virada energética? É tipo assim, a Alemanha é a maior economia da Europa, né? E é um dos países dentro da Europa que mais vem tentando mitigar, né, os efeitos do aquecimento global, né, os efeitos da poluição do ar. É um país que vem tentando aí bastante investir em fontes de energias renováveis. É tanto que o livro traz uma perspectiva que daqui para 2050 a Alemanha ela planeja fazer com que a sua matriz energética, 80% dela seja composta até 2050, somente de energias renováveis. E é um país que cresce muito em 3 fontes de energias renováveis, né? O livro até destaca 2 aqui, que é, a Alemanha é a segunda maior produtora mundial, produtora de energia solar, e terceira maior produtora de energia eólica dos ventos do mundo. Mas também tem uma outra fonte de energia que o país vem investindo bastante e vem crescendo aí em produtividade, que é a energia proveniente da biomassa. O que é a biomassa, professora? A energia renovável? É sim, renovável. E o que é ela? Ela vem de quê? É você transformar resto de madeira, lixo, matéria orgânica, como por exemplo, que mais? Restos de plantas, restos também de animais mortos, óbvio. Enfim, matéria orgânica, tudo que der para aproveitar, para decompor e gerar energia, certo? Isso é a biomassa. E aqui na Alemanha, eles utilizam muito a questão do lixo e da madeira para gerar energia, né? Biomassa. 9% da energia do país, né? É composta pela biomassa. A energia eólica compreende 14% e a solar, no caso, 7%. Mas o país cresce muito esses 3 setores de energias renováveis. A solar, a eólica e a biomassa. Inclusive, a biomassa é bem mais, né? A maior, desculpa, a biomassa não. A eólica é a que tem aí a maior porcentagem, que eles mais utilizam, que é a proveniente dos ventos. E a gente já viu que tem alguns países na Europa que enfrentam dificuldades em relação à energia eólica por causa da irregularidade dos ventos, né? De certa forma, até dificulta a produção de energia da eletricidade através da força dos ventos. Ok, mas a Alemanha ela aproveita bastante essa questão. E, como eu já falei, né, até 2050 eles pretendem fazer essa virada energética, ou seja, utilizar cada vez mais fontes de energias renováveis. Outra coisa que o país vem fazendo, né, é tentar tanto desativar as minas de carvão mineral, porque o carvão mineral, dentre os combustíveis fósseis, é o que mais polui, né? E como eles utilizam muito carvão mineral em termoelétricas para gerar, né, energia elétrica, eles pretendem desativar, certo? Já vem desativando algumas minas de carvão mineral, porque é a fonte de energia mais poluidora, e também vem tentando desativar as suas usinas nucleares, né? Devido àqueles acidentes que já ocorreram, principalmente esse que aconteceu recentemente no Japão, na usina de Fukushima, no Japão, que meio que causou uma sombra a nível internacional, um alerta, né, para essas usinas nucleares, porque elas são muito perigosas. Embora a energia nuclear, ela utilize ali, ela seja, na verdade, uma energia limpa, porque ela não emite gases de efeito estufa, ela é boa por causa disso, mas o lado negativo é que é uma energia muito perigosa, né? Em caso de uma explosão de um reator nuclear, de uma usina nuclear, pode provocar aí a emissão de uma espessa radioatividade por toda a atmosfera, provocar mortes ou até câncer, enfim, diversos malefícios para a humanidade. Então, outro plano aí que a Alemanha vem tentando implantar, de certa forma, é reduzir, eliminar as suas usinas nucleares, certo? E aqui está dizendo, a Alemanha decidiu eliminar as suas usinas nucleares até 2022. Então, nos próximos 2 anos, a Alemanha ela planeja, né, desativar as suas usinas nucleares. Assim como ela já vem tentando fazer também com as suas minas de carvão, né? Em detrimento dessa poluição excessiva que o carvão ele emite. Muito CO2 para a atmosfera, muitos gases poluentes também. Belezinha? Então, essa é a virada energética que a Alemanha ela pretende fazer, né? Virada energética constitui nessa mudança aí de paradigma, né? Que é um país que utiliza muitas fontes de energias não renováveis, principalmente combustíveis fósseis, e planeja mudar totalmente a sua lógica, né? Mudar aí seria o quê? Utilizar cada vez mais de 50%, ou seja, eles pretendem chegar a 80% de energias renováveis. E é tanto que tem aqui, ó, a matriz energética da Alemanha no ano de 2016. Está desatualizado, tá, mas dá para a gente ter uma base aí, ó. 43% da energia do país é proveniente do carvão mineral, 8% do gás natural. Aí, por incrível que pareça, não tem a questão do petróleo aqui, né? Não está identificado o petróleo, a porcentagem que eles utilizam, mas deve utilizar alguma coisa, mas não deve ser algo muito
com a porcentagem tão alta, possivelmente, por isso que não está aqui. Utilizam mais carvão. Ó, energia nuclear 15%, energia hidrelétrica 4%, a solar 7%, biomassa 9% e eólica das renováveis, né, é a que eles mais utilizam, mais produzem e utilizam. Seria 14%. Ok, belezinha. Ó, e eles querem mudar drasticamente esse cenário, né? Tipo assim, desativar essas minas de carvão aqui, muda, realmente é uma virada de contexto, que eles querem tirar, né, acabar com essas minas de carvão e também não utilizar mais a energia nuclear, que compõe aí 15% da energia da matriz energética do país, ou seja, muita coisa que eles querem mudar aí. Ou seja, juntando esses 43% aqui do carvão com os 15% da energia nuclear, já dá mais de 50%, né? Eles realmente vão fazer uma virada energética. Tem um termozinho em alemão para explicar isso aí, que é esse aqui, ó. Energia, não sei pronunciar, né? Enfim, mas é isso aí, o termozinho da virada energética da Alemanha. E agora vamos para a França. A França é uma das maiores economias da União Europeia. A gente viu que com a saída do Reino Unido da União Europeia, que saiu de fato oficialmente esse ano, dia... Eita, peraí, vai descarregar, oh my God. Pronto. Foi. Sim, de fato, oficialmente, o Reino Unido saiu da União Europeia esse ano, dia 31 de janeiro de 2020, mas as discussões continuam, certo? As discussões, assim, em relação a como é que vai ficar a atividade comercial, né, do Reino Unido com os países da União Europeia, como é que vai ficar essa relação de circulação, sei lá, de pessoas que trabalham dentro do Reino Unido que pertencem a algum país da União Europeia, ou então da galera britânica que está em algum país da União Europeia, enfim, como é que vão ficar essas relações, certo? E aí isso ainda está sendo discutido, mas oficialmente já saiu. Então, com a saída do Reino Unido da União Europeia, como é que fica a situação dos outros países que estão dentro do bloco? São 27, né? Eram 28, Reino Unido saiu, ficou 27. Como é que fica? Aí a gente viu esse tema aqui, ele já começa dizendo o seguinte, que a Alemanha, que é a maior economia tanto da União Europeia quanto a maior economia do continente europeu, ela já tinha, sim, uma posição de destaque dentro do bloco. Assim como a França já tinha, mas a França passa a ser a segunda maior economia dentro do bloco, né? E é por isso que esse tema ele vai se chamar Alemanha e França e vai abordar Alemanha e França. E vai dizer que a Alemanha e a França elas têm um poder agora bem grande, né? Elas meio que armazenaram agora uma carga de poder, de influência política, econômica e militar muito forte dentro do bloco, assim como dentro da Europa todinha. E agora vai falar da França. A França conta com a população aí em 2018, né, em torno de 67,2 milhões de habitantes, é uma economia desenvolvida, conta com um setor industrial bastante moderno, tecnológico, que não adiciona tanta mão de obra, porque por ser tecnológico, por utilizar muita máquina, não se utiliza de muita mão de obra. E a gente vai ver que tem alguns setores aí da indústria que se destaca mais na França, como, por exemplo, a metalurgia, que serve para outros setores industriais, como a aeroespacial. A França tem uma agricultura muito moderna também, muito mecanizada, que consegue suprir, além do seu mercado interno, também o mercado da União Europeia, que eles vendem muito excedente, muito produto da agricultura para países da União Europeia e até para outros países do mundo. E também outro setor da França que se destaca é o setor de turismo, né, que muitas vezes a França já teve um momento aí, o livro vai até destacar aqui, né, que eles receberam mais turista do que a quantidade de pessoas que habitam o país, né, e tipo assim, né, é um país que recebe muitos turistas, principalmente por uma questão histórica, por causa de Paris, né, que é uma cidade visada a nível turístico no mundo todo. Mas também o país conta com alguns monumentos históricos, com praias ao sul do país, que também são muito famosinhas em relação ao turismo. E também o livro vai destacar aqui outros patrimônios históricos, né, que também chamam a atenção, visam aí a atenção de turistas no mundo todo. Então, a França é um dos países da Europa, se não o que mais recebe turistas, né, todos os anos. E o turismo é uma atividade econômica muito importante para a economia, para o PIB do país. Ok? Então, agricultura, indústria e turismo seriam os setores econômicos que desempenham o maior papel no PIB da França. A agricultura vai dizer aqui que ela é fortemente subsidiada pelo governo da França, então significa dizer o quê? Que o governo francês, ele
financia a produtividade dentro da França, né? Financia os produtores, e isso, de certa forma, favorece uma maior produtividade, uma maior lucratividade dessas propriedades, né? E é por isso que a França, ela, além dela conseguir produzir para o seu mercado interno, diz aqui que é um dos países que mais, uma das maiores áreas cultiváveis da Europa é a França. Então, além deles conseguirem produzir para consumo interno do país, na França, eles também conseguem produzir para exportação, principalmente para os demais países da Europa, né? Principalmente também esses países que estão dentro da União Europeia, mas também para outros. O setor industrial fala da questão da metalurgia, que é metalurgia de metais, né? É um setor muito importante para o país, porque serve de base para outras indústrias também no país, como o setor de aeroespacial. Cadê? Aí aqui vai falar nessa questão de que a França não é um país rico em recursos naturais, então, portanto, é um país que precisa comprar recursos energéticos de outros locais, como, por exemplo, petróleo, carvão. Eles precisam importar de fora, gás também, precisam importar de outros países, principalmente da Rússia e de alguns países ali do norte da África. E essa dependência, de certa forma, eles meio que tentam reverter essa situação, mas compram muito recurso de fora, porque não são ricos nesse setor. E 75% da sua matriz energética é composta pela energia nuclear, o que é uma coisa positiva e negativa ao mesmo tempo. Positiva e negativa por quê? Por que eu digo isso? Porque, na verdade, é uma fonte de energia limpa, não emite gases de efeito estufa, mas a coisa negativa é que, tipo, a energia é uma geração de energia que é muito perigosa a nível de acidente nuclear, né? 75% é muita coisa, diga isso, 75% de toda a matriz energética, de toda a energia que o país utiliza provém do urânio, da energia nuclear. Então, isso é uma coisa exorbitante, né? Uma porcentagem exorbitante. E é uma das coisas que o país ele precisa rever. Embora já venha ocorrendo há muito tempo algumas manifestações de pessoas na França lutando aí para que o país ele reduza essa porcentagem da matriz energética, o país não mudou ainda essa lógica, né? Eles ainda utilizam mais a energia nuclear como a principal fonte geradora de energia elétrica, certo? É a mais utilizada. E é o país na Europa que mais utiliza também a energia nuclear como fonte energética de geração da eletricidade. E aqui vai falar da França, tal, da questão do turismo. Em 2016, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, com a OMT, a França foi o país que teve o maior fluxo de turistas do mundo, com 80 milhões de visitantes. Aí você faz, vixe Maria, num ano o país recebeu uma população de turistas maior do que a população do país, que é em torno de 67 milhões de pessoas. Então, eles recebem mais turistas do que pessoas que habitam o país. Para vocês verem como é. É claro que isso é no decorrer do ano todo, mas é um número aí muito grande, né, de pessoas que visitam o país. Então, imagine, 82 milhões de visitantes, o quanto essas pessoas não deixam de dinheiro nesse país, né, visitando locais, consumindo produtos. Enfim, o turismo é um dos setores que provém aí grande parte também da riqueza do país, da França. Paris é o principal polo turístico, é o local que as pessoas mais visam, né? É uma questão histórica isso, mas também, como eu já falei, tem outros locais que são visados para a prática do turismo na França. Praias ao sul, monumentos, patrimônios históricos, também atrai milhões de pessoas todos os anos dentro da França. Esse ano o país deve estar enfrentando com certeza problemas relacionados ao turismo por causa do coronavírus, né? Com certeza aí o número de pessoas que visitam o país vai diminuir drasticamente. Também isso vai se refletir na economia do país. Enfim, uma coisa tem a ver com a outra, né? Terminamos isso daqui, esse tema. Eu não vou responder as questões do SFB agora, por quê? Por causa de um motivo importante. O livro está juntando o tema 1 com o tema 2. Pode olhar aí no finalzinho, ele juntou o tema 1 com o tema 2. Então, ou eu já terminei mesmo, menina. Ah, meu Deus. Oh, my God. E eu pensando que aquele era o tema 2. Aquele era o tema 1, mas não, é o tema 2. Estou confundindo com o oitavo ano. O oitavo ano era. Eu estava no oitavo ano agora. Não, foi mal. Foi uma pane no sistema. Então, a gente pode fazer sim agora. Porque realmente eu terminei o tema 2. Certo? Vão aí no SFB. Deixa eu ver aqui. Que pane, meu Deus. 448 do livro. No meu.
Tema 1 e tema 2. União Europeia, Alemanha e França. Eu já respondi algum? Já, não já? Ela já respondeu todas. Já respondi todos? Ah, perfeito. Menino. Ah, não, porque na verdade... Ah, agora eu lembrei. Eu respondi todas com vocês porque todas as questões se referem ao tema 1, né? Olha, porque zona do euro também está na parte do tema 1. É, verdade. Lembrei agora. Enfim, vão perdoando aí, é muita coisa para lembrar. Ótimo, perfeito. Ainda bem que eu já respondi. Então, vamos logo para o tema 3. Eu tenho que dar o tema 3 e o tema 4, né? Tem essas 2 aulas de hoje e tem 2 aulas da próxima quinta-feira. Vocês têm alguma dúvida do tema 2 para tirar? Daquele tema que eu terminei ou não? Não, de boas? Guaça? Pois bora. Tema 3. O tema 3 fala sobre desigualdade dentro da União Europeia e já começa com a indagaçãozinha, né? Quais são as principais desigualdades existentes entre os países da União Europeia? Lembra que quando eu comecei a falar de Europa, eu disse assim, gente, a porção leste da Europa, ela é diferente da porção oeste da Europa. Lembra que eu falei isso? Isso eu não estou falando de União Europeia agora, não. Eu estou falando da questão da Europa mesmo, do continente todo. Lembra que eu falei assim, eu mostrei até um mapa da Europa, onde tinha a divisão da Europa Oriental, que é a parte leste, isso aqui, a parte leste, da Europa Ocidental, que é a parte oeste da Europa. Aí eu disse assim, tal parte é mais desenvolvida, tem mais indústria, tem mais tecnologia, tem mais bolsa de valores influentes, enfim, a economia e as condições de vida são melhores. Lembra que eu falei que tinha uma parte da Europa que ela era mais desenvolvida? No caso, era a Europa Ocidental, era essa parte oeste aqui, ou era a parte oriental, que é mais desenvolvida? Ocidental. Ocidental, exatamente. Que é onde a gente vai encontrar, no caso, a Alemanha, né, Suíça e Itália é um dos países que vem meio que não está tão forte agora. França, né, tá dentro dessa porção aqui. Olha, Holanda também, Bélgica, Holanda. Essa parte oeste da Europa é a parte mais desenvolvida. Isso, gravem isso aí, porque vai ser importante agora, quando eu começar o tema 3. Vamos lá. Desigualdades regionais. O livro vai dizer o seguinte, embora dentro da União Europeia, é claro que a gente agora vai falar de União Europeia, né? Desigualdade dentro da União Europeia, ou seja, dentro aí dos 27 países que fazem parte, que formam esse bloco, que é uma União Econômica e Monetária. Dentro desses países aqui, ó, do bloco, inclusive foi na apresentação de Diógenes, eu acho. Não foi Diógenes que apresentou isso aqui? Foi. Diógenes, que eu amei a apresentação de Diógenes. Ele fez uma associação muito massa do mapa. Espera aí que você vai explicar de novo. Quero que você fale de novo no mapa. Sim, mesmo você estando dentro de um bloco que detém ali economias altamente influentes no mundo, países desenvolvidos, muito importantes no mundo todo, a gente também encontra desigualdade econômica e social dentro da União Europeia. E a gente vai ver que realmente a parte mais desenvolvida da União Europeia vai se concentrar nessa parte oeste, né? Já Diógenes fala de novo. E na parte leste, a gente vai ver que esses países aqui ao leste são as economias que são menos desenvolvidas dentro do bloco. Ok? E o livro vai destacar algumas delas. Quando eu falo menos desenvolvida, eu estou falando de indicadores socioeconômicos, né? Em relação a IDH, a grau de escolaridade, a expectativa de vida, renda per capita, o PIB do país, enfim, tudo, juntando tudo. A área mais industrializada e desenvolvida economicamente se estende de Londres, no Reino Unido, até Milão, no norte da Itália. Milão, Itália, né? E o norte da Itália é a região mais desenvolvida da Itália, abrangendo os Países Baixos, que no caso é a Holanda, né? A porção leste da França, que é a área mais desenvolvida da França, e a parte oeste da Alemanha, que é a parte mais desenvolvida. Por que a parte oeste da Alemanha é mais desenvolvida, hein? Tem alguma coisa a ver com o período da Guerra Fria? Pela questão que após a Segunda Grande Guerra Mundial, aí ela foi dividida entre República Federal Alemã e República Democrática Alemã. A parte mais desenvolvida é justamente a parte capitalista. Perfeito. Que é a parte oeste, né? Oeste do território. Exatamente. A parte oeste da Alemanha. Perfeito. Aí tem uns países dentro da União Europeia que eles têm um perfil de desenvolvimento intermediário. Tipo assim, que eles nem são muito desenvolvidos, mas também não têm condições de vida tão precárias. É claro que lá na frente vocês vão estudar outra coisa sobre isso aí. Vocês vão ver que não, que tem uns países aqui dentro da Europa que eles estão, hoje em dia, estão arrasados. Desde uma crise que começou nos Estados Unidos em 2008.
certo? E esses aqui se incluem, tipo Grécia, Portugal, Espanha, Itália, foi um país que enfrentou sérios problemas relacionados a essa crise que começou em 2008 nos Estados Unidos, que atingiu a Europa como um todo, mas não atingiu todos de forma 100%. Tipo assim, alguns países da Europa conseguiram se manter ali a níveis econômicos, né, se manter na sua posição econômica, e outros não conseguiram tanto. Teve uma alta taxa de desemprego, o país se endividou, enfim, enfrentou problemas sérios. E esses aqui são eles, são uns deles, né? Grécia, Portugal e Espanha, que o livro aponta como países dentro da União Europeia de desenvolvimento intermediário. E países que têm desenvolvimento mais lento, que são menos desenvolvidos dentro da União Europeia, seriam esses aqui da parte leste. Né? Professora, na minha apresentação, eu até citei que a Rússia também foi abalada por causa dessa crise, mas não foi tanto por só o leste do país dela ser da Europa. Exatamente. E também porque a Rússia já estava meio que saindo de uma crise, né? Ela já estava adotando medidas para a saída da crise que ela pegou ali no finalzinho da União Soviética. Quando formou o país, né? Eles já entraram, já formaram a Federação Russa em crise. Tanto que eles não sofreram tanto, que eles já estavam dinamizando a sua economia. Diógenes, está me ouvindo? Eles estavam se reerguendo, aí eles caíram de novo, mas só que foi mais rápido pelo fato de eles já ter um jeito de se recuperar. Isso, exatamente, perfeita. Diógenes, Oi, professora. como é que você explicou isso aqui? Lembra da analogia que você fez? Sim. Eu tinha feito a analogia dizendo que esse mapa é tipo uma comparação com uma cidade, que tem um centro, que é a parte mais desenvolvida, mais rica. No caso, o centro é esse aqui, né? É a parte Lilás, roxa. isso. E a periferia, que seria as partes mais distantes do centro, menos desenvolvidas. Perfeito. Mas a gente sabe que no mapa, essa parte que é mais vermelhinha é uma periferia entregada ao centro, que não está literalmente no centro, mas ainda é desenvolvida. Isso. Muito bem. Aí no oeste a gente tem a Espanha e Portugal, que são de desenvolvimento intermediário, e a Grécia, que está no leste, né, professor? Ali no lado de... Não, aí no lado... Depois da Itália, que tem Atenas. Aqui. É a Grécia. Isso. Que são de desenvolvimento intermediário, que na verdade... tem um gráfico que mostra aí no livro mesmo que depois da crise que a professora tinha citado, a taxa de desemprego lá aumentou muito, comparando com antes. Aumentou muito, então lá nem está tão desenvolvido tanto. Exatamente. E ao leste é menos desenvolvido. Sofreu. Exatamente. E naquela hora que você disse assim, aqui é para ali, é que eu tava pensando em outra coisa, viu? Maria, eu sei onde é a Grécia. Pelo amor de Deus, né, Maria? Vergonha. Porra, assistir um negócio desse aqui depois, porque a pessoa sabe onde é a Grécia. O nome daquele país ali é Praga, é? Cadê? Praga é a capital, não? Cadê? Você tá vendo onde? Praga. Cadê? Praga. É a capital de um país. Mais no centro. Mas no centro, próximo. Praga, capital de onde, Jesus? De um paizinho aí. Deixa eu olhar aqui no mapa. Da Tchecoslováquia. República Tcheca. República Tcheca. Eu não sei decorar na cabeça capital de todos os países do mundo, não. Isso é um fato. Isso eu não sei. Tem que admitir. Mas é a capital. Sim, aí vamos lá. De acordo com a explicação de Diógenes, aqui está um mapinha perfeito, o título dele, Europa, Organização do Espaço Econômico, e aí você vem para a legenda que você vai entender melhor ele. Na legenda está mostrando aqui, ó, metrópole mundial, metrópole europeia, metrópole nacional, vai diminuindo a bolinha conforme o poder de influência daquele local, certo? Vai diminuindo a bolinha. Aí aqui em vermelho, principal eixo de circulação e trocas, fluxo de investimento, a setinha em lilás, roxo, e o quadradinho porto movimentado. Aí aqui, tudo que tiver em lilás, demarcado em lilás, vai ser o centro, espaço de economia dinâmica, ou seja, o local mais industrializado mesmo, onde tem as principais bolsas de valores, maior fluxo de comércio, vai ser nessa parte aqui em lilás, dentro da União Europeia. Aí, em laranja aqui mais escuro,
Periferia muito integrada ao centro. Periferia quer dizer o quê? Locais distantes do centro. Tudo que estiver distante do centro, né, é chamado de periferia. Aqui, nesse caso, seria o local que circunda, né? Que circunda o centro. O local que circunda o centro seria os locais que estão integrados a esse centro. Como o Diógenes falou aí, na explicação dele, não são locais pobres, mas também não são tão desenvolvidos quanto essa região central, certo? Seriam, tipo, a nível de hierarquia, estaria ali em segundo lugar, em nível de atividades econômicas, industriais, certo? O local que circunda o centro. Também é muito importante. Aí, em laranja, aí um pouco mais claro, periferia dinamizada por deslocalizações e investimentos, né? Que entra essa parte aqui de Portugal, um pouquinho da Espanha, né? Cadê? Aí pega esses outros países aqui, salvo engano, essas são as repúblicas bálticas, podia estar o nome do país aqui, né? Enfim, aqui tem alguns paisezinhos também nessa parte leste. Aí em amarelo mais escuro, periferia de dinamismo localizado. Pega aqui uma parte da Itália, da botinha. Malta, Grécia. Uma parte aqui de Portugal, né? Periferia em vias de integração, que estão em fase de integração. Quanto mais diminui essa coisinha aqui, a gente percebe que diminui também o grau de influência do local, né? Vai diminuindo seu poder econômico também. Periferia guardando integração, que não é integrada ainda, locais que não são integrados ainda, nem ao centro, nem em outros locais. E falta ainda se integrar mais. Então, show de bola. Romênia, aqui para mostrar a realidade de um país que faz parte. A Romênia é um dos países menos desenvolvidos da Europa. Bucareste, capital da Romênia, é uma cidade de contrastes. Nela, a desigualdade é perceptível nas ruas e construções. Todo mundo pensa que, eu não sei se foi aqui, não sei se foi em algum grupo que falou assim, gente, a gente precisa desmistificar a questão de que na Europa só existe país desenvolvido. Alguém falou, né, que tipo, a gente pensa que a Europa é um continente altamente desenvolvido e que não existe pobreza, que não existe desigualdade. Olha aqui esse exemplo aqui. A Romênia foi um dos países que faziam parte ali do domínio da União Soviética. Né? Não sei quem foi que falou, né? Acho que foi, não sei se foi ele. Enfim. E existe sim pobreza, existe sim desigualdade, olha aqui, é visível, né? Existe uma grande desigualdade entre um país e outro, existe desigualdade dentro de um mesmo país como esse, e que é visível. Agora vamos falar de risco de pobreza. O que é esse risco de pobreza que o livro vai falar aqui em relação a esses países da União Europeia? Quando você recebe, em média, todas as pessoas que recebem dentro de um país, né, mensalmente, menos de 60% do rendimento médio mensal per capita do país